Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O dólar começa a semana em alta frente ao real e em alta também frente a outras moedas no exterior. O mercado segue buscando pistas de uma possível aceleração na elevação dos juros dos Estados Unidos e também de uma guerra comercial pelas medidas protecionistas do presidente norte-americano Donald Trump. Lembrando que taxas mais altas na maior economia do mundo tendem a atrair investimentos feitos em outras praças, como o Brasil, por exemplo. A alta do dólar nesta segunda-feira frente ao real é de 0,18%. Com essa alta, o dólar comercial é cotado aos R$ 3,28 mais 50. Dólar em alta, índice Bovespa em queda. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo recua acima de 1% na primeira sessão eletrônica da semana. Com esse recuo, índice Bovespa aparece neste momento aos 83.913 pontos. Ele já perdia força pela manhã e passou a cair mais durante a tarde, em linha também com as perdas dos índices acionários em Nova York. Queda, portanto, acima de 1% para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E o mercado financeiro reduziu pela 7ª semana seguida as projeções para a inflação em 2018. Veja estes e outros números do Boletim Focus divulgados hoje com o repórter Odacil Canepa, da Capital Federal. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, caiu de 3,67% para 3,63%, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira. A estimativa para a inflação está em 4,20%, um pouco abaixo do centro da meta, que é 4,25% ao ano. De acordo com a previsão das instituições financeiras, a taxa Selic vai encerrar 2018 em 6,50% ao ano e deve subir ao longo de 2019, encerrando o período em 8% ao ano. Para o mercado, o Copom deve reduzir a taxa Selic em 0,25% já na reunião deste mês. A estimativa para o PIB, Produto Interno Bruto, caiu de 2,87% para 2,83% ao ano, segundo o relatório do Banco Central. Para o ano que vem, o PIB deve ficar mesmo em 3% ao ano. Odacil Canepa, para o SBA. E o governo aprovou o orçamento do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para 2018. O montante será de R$ 384 milhões. A distribuição, aprovada na última semana, foi divulgada no Diário Oficial nesta segunda-feira. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com esse recurso será possível subvencionar a contratação de aproximadamente 70 mil apólices, abrangendo mais de 50 culturas. No total, 115 milhões serão destinados à contratação de apólices para o milho safrinha, trigo e demais grãos de inverno. 175 milhões serão para grãos de verão, como soja, também o milho, arroz e feijão. E 1 milhão será destinado para o seguro pecuário. Os outros 21 milhões restantes serão divididos em outras culturas. A notícia é destaque na Agência Estado. E a chuva chegou em São Paulo na tarde de hoje. Para saber como é que fica o tempo em todo o centro-sul do país, vem aí Juliana Rezende trazendo as informações do tempo da Somar Meteorologia. Juliana. Olá, boa tarde a todos. O plantio do milho safrinha está em fase final no centro-sul do Brasil e já passa de 92% de áreas implantadas. O Mato Grosso e o estado de São Paulo já terminaram as atividades de semeadura das lavouras. A disponibilidade hídrica do solo segue beneficiando esse início do desenvolvimento das lavouras, porque a umidade passa de 80% nas áreas em azul e se mantém em torno de 90% nas áreas em rosa. Nos próximos dias tem previsão de chuva no centro-sul, só que as pancadas não devem ser de maneira intensas e volumosas. Tem previsão de chuva ganhando um pouco mais de intensidade entre o leste de São Paulo e leste do Paraná. Isso acontece por conta da passagem de uma nova frente fria que avança pela costa da região sudeste. O volume de água pode superar até 30 milímetros em apenas 5 dias. As instabilidades ainda seguem um pouco mais frequentes na região centro-oeste e o volume de água é um pouco mais elevado, principalmente nas áreas mais ao norte de Goiás, mas é de maneira muito pontual. Nas demais áreas do centro-sul, chuva mais fraca e também com baixos volumes de água. Ao longo da segunda semana, a partir do dia 25 de março, tem previsão de instabilidades retornando pelo oeste gaúcho.
Isso acontece pelo avanço de áreas de instabilidades pelo interior do Rio Grande do Sul, e aí por conta disso a metade oeste é que recebe os maiores volumes de água do sul do Brasil. Nas demais áreas do Centro-Sul, a chuva segue enfraquecendo, tanto que na região sudeste as instabilidades perdem tanta intensidade que o tempo mais seco até volta a predominar entre Minas Gerais e o interior do estado de São Paulo. Onde chove são aquelas pancadas típicas de verão que acontecem com curta duração e também de maneira mais fraca. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 3 de abril, tem previsão de chuvas fracas entre o sudeste e centro-oeste até o Paraná. As chuvas mais significativas acontecem no Rio Grande do Sul e de maneira mais pontual em Santa Catarina. Então, durante as próximas semanas, como não tem previsão de chuva forte para grande parte do centro-sul do Brasil, a expectativa é de um cenário bastante otimista para a fase de finalização do plantio do milho safrinha no centro-sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E daqui a pouquinho a gente traz as cotações atualizadas para o mercado do milho nesta segunda-feira, porque o assunto aqui agora é o café. O café hoje teve um movimento de correção técnica nas bolsas internacionais e também aqui na B3 em São Paulo, e com isso apresenta alta nos principais contratos mais próximos. Lembrando que nas últimas semanas o café teve perdas importantes, o café arábica em Nova York, o café robusta em Londres, e hoje então neste movimento de correção técnica vem buscando aí uma recuperação, também com cobertura de posições vendidas. De olho na tela, café arábica, contrato de março em alta de 1,19% nesta segunda-feira, avançando para $1,18 por libra-peso. Os contratos com entrega em maio também têm valorização acima de 1% e avançam para $1,19 por libra-peso. Contratos com entrega em julho aparecem por $1,21 por libra-peso e contratos com entrega em setembro aparecem a $1,23 por libra-peso. Café arábica em alta, café BMF Bovespa negociado aqui na B3 também em alta na sessão desta segunda-feira. De olho na tela, contratos com entrega em março em alta de 0,65%, avançando dos anteriores $139,25 a saca para $140,15 a saca no ajuste atual e avançando ainda mais para $143 nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio em alta acima de 0,5% por $144,25 a saca. Contratos com entrega em julho, alta de 0,5% para $140,25 a saca. E contratos com entrega em setembro, que é o mês referência para o mercado do café, em alta de 0,72% por $147,85 a saca no ajuste atual. E o café robusta na Bolsa Futura de Londres também acompanha esse movimento de alta do café arábica hoje em Nova York. Contratos com entrega em março do café robusta em alta de 1,12% na sessão eletrônica desta segunda-feira. Com isso, o vencimento avança para $1.805 a tonelada. Contratos com entrega em maio em alta de 0,68% por $1.757 a tonelada. Contratos com entrega em julho em alta de 0,62% para $1.785 a tonelada. E contratos com entrega em setembro aparecem na sessão de hoje em Londres por $1.786 a tonelada. Café robusta e arábica se recuperando aí depois das quedas, mas ainda assim as perdas recentes não foram compensadas com essa alta que a gente acabou de ver aqui hoje. E daqui a pouquinho a gente volta para falar de soja, de milho e também para falar sobre as possibilidades do PIB do agronegócio em 2018 pela Fundação Getúlio Vargas. Não saia daí. Estamos de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5h48, horário de Brasília. E em 2017, o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, subiu e foi puxado também pelo crescimento do agronegócio, que registrou alta de 13%. Foi o maior desempenho para a agropecuária dos últimos anos. Para este ano, não espera-se um número tão elevado, considerando especialmente que a gente acaba de sair de uma safra recorde. Mas ainda assim, no entanto, os investimentos devem ser mantidos. É o que diz Felipe Serigati, que é professor do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas e que conversou com o jornalista Walter Pulga Júnior aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, e nós vamos acompanhar agora essa entrevista. Felipe, obrigado por ter vindo. É importante ter gente aqui da GV Agro, né? Da Fundação Getúlio Vargas, ligado à área de agronegócio. Porque tivemos uma notícia do IBGE muito positiva de que
PIB do agronegócio no ano passado cresceu 13%, o que é recorde na série histórica do IBGE. Isso. É um número importante apurar o crescimento tão acentuado do agronegócio no Brasil? Com certeza. Ou seja, boa notícia dos números do IBGE que foram divulgados a respeito do PIB, de quanto de renda a economia brasileira conseguiu gerar, é que voltamos a crescer. Crescemos 1%. Não é um espetáculo de crescimento, mas crescemos. De onde que veio esse crescimento de 1%? Dos setores econômicos, quem deu a maior contribuição foi justamente as atividades agropecuárias, o universo agro, que cresceu impressionantes 13%. O que é um recorde. É um recorde. Na série histórica que começa desde 96, com os dados comparáveis, nós não temos nada sequer próximo desses 13%. E a perspectiva em 2018 é de manutenção de números próximos a esse de 2017, não? Então, nas atividades agropecuárias, não pode ser surpresa para ninguém se nós observarmos uma leve queda. Por quê? Porque a gente vai sair de uma base muito larga. Então, o que gerou esse crescimento de 13%? De um lado, uma super safra, que foi a safra 2016-2017, e de outro lado, porque a safra 2015-2016 não foi boa. Então, você tinha uma base estreita e uma super safra. Perfeito. E agora, na safra 2017-2018? Se você repetir a super safra do ano passado, você empata. A gente não vai repetir a super safra, afinal foi uma super safra. Vai ser um pouquinho menor. Em outras palavras, se houver uma contração no PIB das atividades agropecuárias em 2018, não é crise. É simplesmente o quê? Reflexo da base de comparação ser muito larga, que foi a super safra do ano passado. Bom, mas importante lembrar que o professor Felipe Serigati, da GV Agro, acompanha de perto a evolução do emprego e do desemprego no Brasil e, em especial, no agronegócio. Agora, para 2018, os investimentos continuam e o emprego deve melhorar no campo? Então vamos lá, duas partes, né? Os investimentos continuam, essa foi uma outra boa notícia dos números do IBGE. Os investimentos voltaram a crescer. Na verdade, foi o terceiro trimestre consecutivo de crescimento. Nós não vimos isso há muito tempo, desde 2013. Mas ainda assim, a base está muito deprimida, embora tenha crescido, os investimentos não estão no nível que nós gostaríamos. Mas a perspectiva para 2018 são esses investimentos continuarem a crescer. O que pode colocar isso, mudar essa trajetória? Eleições de 2018. Então você tem lá uma incerteza de quem vai assumir o Palácio do Planalto e se o grupo que for assumir se vai tocar a agenda de reformas, se vai conseguir construir a maioria, consenso no Congresso, o Congresso que sair das urnas, e terceiro, se vai ter capital político para realizar todo esse processo. Perfeito. Do outro lado, mercado de trabalho. A taxa de desemprego, de fato, continua muito alta, muito elevada. Então, isso significa que o mercado de trabalho não está reagindo? Negativo. O mercado de trabalho está reagindo. Se a gente for olhar para os números de 2017, de março até dezembro, a economia brasileira gerou todo santo mês, na média, mais de 350 mil postos de trabalho. Isso é muito, isso é pouco. Quando a gente volta para olhar na série histórica, nem em 2013, quando o mercado de trabalho estava bastante aquecido, nós estávamos gerando 350 mil postos de trabalho mensalmente. Mas, Felipe, estamos gerando tantos postos de trabalho, ora, por que a taxa de desemprego está tão elevada? Porque a gente parte de uma situação muito complicada. Ao final do primeiro trimestre de 2017, nós tínhamos mais de 14 milhões de desempregados. Reduzir todo esse estoque de desempregados não é do dia para a noite. Mesmo assim, estamos criando postos de trabalho em volume recorde. Em volume recorde. Em outras palavras, a recuperação do mercado de trabalho não tem sido lenta. Não tem sido lenta. Tem sido rápida. Mas tem sido de qualidade limitada. Porque uma fração importante desses postos de trabalho que têm sido criados não são postos de trabalho formais, com carteira assinada. Quem está incorporando, absorvendo essa força de trabalho é o lado informal. Ok, não é o melhor dos mundos, mas ainda assim é melhor ter um emprego informal do que não ter um emprego. No campo. No campo. Nível de emprego, você comentava no ano passado, cresce, mas cresce principalmente para quem tem alguma especialização. No campo nós já temos, vamos dizer, uma profissionalização mais acentuada? Com certeza. Só que mais do que a profissionalização, tem um outro aspecto que é interessantíssimo. Tem aumentado aquela característica do produtor
não como uma atividade familiar tradicional, mas como atividade comercial. O que isso significa no mercado de trabalho? Que a gente tem observado uma forte contração das ocupações classificadas como trabalho familiar e um aumento forte aonde? Empregadores. E detalhe, empregadores não é conta própria. Conta própria é o cara que está sozinho. O que é o empregador? É o cara que está tocando o seu empreendimento e tem pelo menos um empregado, seja ele formal, seja ele informal. Mas ele é um contratante, ele é um empregador. E o grupo de empregadores no agronegócio é o que mais tem crescido. Por isso, nós podemos afirmar que emprego e crescimento de PIB está fora dos grandes centros, mais uma vez, forte no interior, em áreas onde há o agronegócio. De fato, então quando a gente desagrega o PIB brasileiro em regiões metropolitanas e interior, o PIB do interior cresceu numa velocidade maior que nas regiões metropolitanas. Aí você vai dizer, Felipe, isso aqui é uma vantagem, o agro tem conseguido aquecer as economias do interior, mas temos um probleminha, porque a maior fração da sociedade brasileira está nas regiões metropolitanas. E onde o desemprego ainda é forte. Pois é, mas os números do PIB que o IBGE divulgou semana passada, aliás, divulgou na quinta-feira, foram muito positivos. Por quê? Porque ele mostrou que o consumo das famílias está reagindo. Mas espera lá, para as famílias reagirem, tem que ter o que no bolso? Dinheiro. Tem que ter renda. De onde tem vindo essa renda? Justamente desse de mercado de trabalho que está tomando fôlego. Ou seja, o emprego já reage, nível de emprego melhora, consumo aumenta e o homem do campo não só utiliza a mão de obra maior, mas também movimenta a economia. Como você disse no ano passado, quando o agronegócio cresce, outras regiões também sofrem influência positiva do agronegócio. Exatamente, existe um efeito multiplicador, um efeito de transbordamento ao longo desse processo. Naturalmente, as grandes regiões metropolitanas não sentem tão forte esse impacto, dada a sua dimensão, são muito grandes, mas quando a gente olha espalhado pelo interior do país, a gente vê justamente esse processo. Então, o agro aumentando produtividade, gerando renda, produzindo mais e essa renda dinamizando a economia pelo interior do país. Outra boa notícia, de novo olhando para os números do IBGE divulgados na quinta-feira, o setor de serviços voltou a crescer. Então, quando a gente olha o crescimento da economia brasileira por setor econômico, o agro, aquela paulada de 13%, sensacional. E a indústria? Não, a indústria não cresceu. Lado bom, não encolheu também, ficou zero. Então, ela estagnou, mas vinha encolhendo, boa notícia ter parado de encolher. E os serviços? Cresceu, 0,3%. É um crescimento fraco? Mas se você olhar para o retrovisor, ele só vinha encolhendo. Em outras palavras, aos trancos e barrancos, até de uma forma lenta, a economia brasileira tem reagido. 2018 será um ano melhor, Serigati? Com certeza, com certeza, deixa eu dar uma qualificada. O fato é, estamos começando 2018 melhor do que nós começamos 2017. Perfeito. O cenário base é de um crescimento maior em 2018 que em 2017? Indústria, setor de serviços. Do agro não, por causa que você tem uma super safra em 2017, difícil eu repetir. E está garantido então esse forte crescimento? Não, não está exatamente garantido. Quem é, vamos dizer assim, o grande obstáculo que pode mudar esse cenário? Justamente as eleições que a gente vai ter ao longo do ano. Por isso, produtor rural, de olho nas eleições, no caminho que o país deve pegar a partir desse ano. Com certeza. Passamos o recado, Felipe? Certamente. Agradeço sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Pulga. Voltamos ao programa. Ótimas explicações aí do professor Felipe Serigati, da Fundação Getúlio Vargas. E quem vem por aí mais uma vez é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que traz agora a previsão do tempo para a soja, que está em desenvolvimento no centro-norte do país. Juliana. Grande parte das áreas produtoras de soja da metade norte do Brasil vem recebendo instabilidades frequentes ao longo das últimas semanas. Isso acontece na maior parte da região norte e ainda também no interior do Nordeste. Entre o Maranhão, Piauí e também a faixa oeste da Bahia, a umidade do solo passa de 60% a 70% e acaba alcançando até 90% no oeste da Bahia. Essa condição é bastante satisfatória para as lavouras de soja, que ainda estão em fase de crescimento. Nos próximos dias tem previsão de chuva. Na região norte, as instabilidades tropicais seguem atuando de maneira abrangentes e ainda
com forte intensidade. No Tocantins, tem previsão de acumulados que podem superar os 70 milímetros em apenas 5 dias. Essas instabilidades seguem avançando pelo interior do Nordeste, então entre o Maranhão, Piauí e o oeste da Bahia é onde a chuva acontece de maneira mais frequente. Ao longo da segunda semana, entre o dia 25 e 29 de março, tem previsão de chuva forte na região norte, isso de maneira bastante abrangente. Os estados de Rondônia, Amazonas e Pará é que devem receber os maiores volumes de água, podendo até superar 70 milímetros durante este período. Na região nordeste, a chuva perde intensidade no interior da Bahia e as pancadas seguem acontecendo nas áreas mais ao norte, como Maranhão, Piauí e Ceará, é que devem receber as pancadas mais persistentes. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o comecinho do mês de abril, tem previsão de chuva ganhando cada vez mais força na região norte. Isso acontece por conta do calor e da umidade do ar mais elevada, que mantém as instabilidades tropicais de maneira mais intensas na região nortista. Dessa vez, então, tem risco bastante elevado para temporais na maior parte da região norte. Só que conforme a chuva segue forte na região norte, no interior do Nordeste, principalmente na Bahia, previsão de chuva fraca e tempo mais seco. Instabilidades mais frequentes somente nas áreas mais ao norte da região Nordeste. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva forte e persistente na região norte, então a umidade do solo deve seguir bastante elevada nessa região. No Nordeste, a chuva começa a perder intensidade aos poucos, mas como a umidade do solo ainda segue mais elevada, a expectativa ainda é de um cenário otimista para as lavouras de soja que seguem em fase de desenvolvimento. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. Chuva no centro-norte do Brasil, chuva também na Argentina. O país vem sofrendo com déficit hídrico desde novembro do ano passado e agora recebendo chuvas novamente fez com que a soja hoje tivesse fortes quedas na Bolsa de Chicago. A soja que vinha tendo as cotações favorecidas justamente por causa desse déficit hídrico na Argentina, hoje então vê uma realidade diferente, especialmente por causa das precipitações ocorridas aí durante os últimos dias. Bom, os contratos com entrega em maio têm recuo de mais de 2,5% na sessão de hoje e com isso caem para $10,22 por bushel. Contratos com entrega em julho também em queda acima de 2,5%, recuam para $10,33 por bushel. Contratos com entrega em agosto também em queda próxima de 2,5%, recuando para $10,35 por bushel. Com a queda, os traders aproveitaram para realizar lucros na sessão de hoje. Soja em queda em Chicago, soja em queda também aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com entrega maio, julho e setembro recuam acima de 1% na sessão de hoje, entre 1,35% até 1,74% para o contrato de maio. O milho também é impactado por essas precipitações na Argentina, só que as perdas são um pouquinho mais limitadas por causa da boa demanda pelo milho norte-americano. Os contratos com entrega em maio caem mais de 2% hoje, contratos com entrega em julho caem próximo de 2% e os contratos com entrega em setembro recuam 1,7% na sessão de hoje. Milho BMF Bovespa tem perdas ainda maiores, entre 1,43% e quase 4% no contrato de maio. E daqui a pouquinho a gente traz os detalhes dos preços do milho, tanto no mercado físico brasileiro quanto no mercado futuro, no programa Pecuária BR, que vem aí com a Renata Ferreira e Jorge Zaidan coladinho com o mercado do campo. O programa de hoje fica por aqui, eu volto amanhã às 5h35 da tarde ao vivo, horário de Brasília. Uma boa noite para você.